abra sua Bíblia, aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos novamente. Você vai me ligar lá, tem que me enxergar. Eu trouxe o óculos, ela está muito pequenininha. Irmãos, lá coloquei na versão que vocês estão lendo na Bíblia, e aqui eu coloquei porque eu quero vamos parar com as duas. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler mais uns versículos, irmão. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês as seguintes advertências: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Amém? Vamos orar, irmãos. Peça a Deus aí, para que Deus me use aqui, não para me falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Ele tem para nós. Amém? Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus querido, adentramos, Senhor, diante do Teu trono novamente, Pai, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai. Deus, estamos aqui, Senhor, prestando o nosso culto, Pai, o nosso culto racional ao Senhor, aquilo que o apóstolo Paulo nos orientou aqui, Senhor. Deus, venha receber o nosso culto, Pai. Em nome de Jesus, venha receber a nossa adoração, Pai. Porque estamos aqui com o coração aberto, Senhor, dispostos a ouvir a Tua voz, Pai. Ensina-nos a cada dia como, Pai, viver, Senhor, isso que o apóstolo nos ensinou nesse capítulo, Pai, de sermos um sacrifício vivo, assim como Cristo foi, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração aqui, irmãos, foi domingo, quando eu estava vindo ainda. Eu já tinha me dado uma mensagem ali, e eu acho que eu até li ele aqui, se não me engano, domingo, na hora do almoço, foi? Acho que minha mãe que leu, foi minha mãe que tinha lido, aí eu li o lugar. Mas, no princípio, irmãos, quando Deus tirou o povo do Egito e levou ele ali por aquela terra,
Eu vou até fazer uma leitura aqui. Em Êxodo, no capítulo 24, do capítulo 24 até o 31, no deserto, Deus lhe deu para Moisés como seria uma maneira de prestar um culto a Ele. Ele colocou um monte de normas, de regras ali, que deveriam ser seguidas eternamente, até aquele momento ali. Ele deu para o povo de Israel. Ele deu como que seria feito o tabernáculo, como que seria feita cada peça que seria colocada ali dentro. Aquele véu que foi rasgado quando Cristo suspirou ali na cruz. Ele deu um modelo exato de como tinha um lá no céu, irmãos. Aquele modelo que foi dado a Moisés ali, Moisés teve a visão lá do céu de como era lá. Nós estamos lendo a Bíblia, não sei se você reparou isso nas leituras que nós estamos fazendo de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali, e nós passamos por essas leituras e vimos, irmãos, para prestar o culto ali, eles tinham que fazer sacrifícios, matar ovelhas, novilhos, bodes. Irmão, você talvez não tenha parado para pensar, mas eu, quando eu estava preparando essa mensagem aqui, irmãos, o Espírito Santo ele me deu uma placa assim, bem dada, como ele sempre dá, todas as vezes que eu vou preparar alguma mensagem. E você já parou para pensar, irmãos, quanto era o sofrimento desse povo, desses sacerdotes que faziam esse sacrifício no ano passado? Talvez você não tenha parado para analisar, mas eles não sacrificavam apenas uma ovelha, um bode por dia. Eram muitos. Eles levavam horas com aquele cheiro de sangue, às vezes que escorria na roupa, salpicado que derramava ali naquela bacia, onde eles tinham que aspergir. E por isso Cristo veio prestar, tem até um hino que fala, se não me engano é do Anderson Freire, que fala do culto que Cristo prestou sendo aquele sacrifício ali na cruz. E Paulo, quando ele falou assim, naquela versão lá, põe o versículo 1 lá, se fazendo um favor. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo que Paulo quis dizer ali, irmãos, é como se nós tivéssemos morrido para as coisas desse mundo, que no próximo versículo ele fala assim, não se amoitem. No próximo versículo ele diz, agora eu leio aqui, essa é a verdadeira, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Paulo então aqui ele estava orientando os irmãos de Corinto, os irmãos, a morrer vivo, estando vivo. Morrer para o modo de viver. Eu não quero falar sobre o modo de viver no mundo, sobre nada. Eu quero falar sobre como prestar um culto agradável ao Senhor. Às vezes, irmãos, nós achamos que prestar um culto agradável ao Senhor é só quando nós estamos reunidos aqui. Felizmente nós pensamos que o culto é só quando nós estamos aqui na igreja. Mas Paulo, como nós lemos aqui, ele disse, nessa versão ele diz assim, irmãos, eu suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Tudo que ele fez por nós, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável.
vida assim, irmãos, ela não é fácil. Não é fácil ter uma vida santa, ser um sacrifício vivo para Deus. Mas nós tivemos um exemplo de alguém que foi. E de muitos outros que depois que ele ressuscitou, também foram transformados e tiveram uma vida. Foram um sacrifício vivo. Não apenas porque eles se entregaram para morrer pelo Evangelho, pregando. O primeiro irmão que foi um sacrifício vivo, literalmente, foi Estevão, que morreu apedrejado, pregando sobre o amor que Cristo tinha derramado naquela cruz. Mas os religiosos da época o mataram apedrejado. Talvez, se fosse eu, ou se fosse você, na hora que aquela primeira pedra tivesse acertado em nós, irmão, talvez nós teríamos corrido. Ou será que não? Será que nós teríamos ficado parados levando aquelas pedradas? Talvez nós teríamos fugido, porque nós ainda não entendemos o que é ser um sacrifício vivo e morrer pela causa ao qual Cristo estabeleceu para mim e para você, como irmãos dele, como servos dele. Como foi lido aqui, eu estava vendo no decorrer do culto, como as leituras bateram com aquela mensagem que Deus colocou no meu coração. Quando a irmã Raimunda leu aqui, Mateus, vamos ver se eu lembro, Mateus 9, 21, né? 21, que Jesus ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Esse também é uma parte de sermos um sacrifício vivo, irmãos. O sacrifício vivo ele foi exemplificado lá no começo com Abraão, quando ele levou o seu filho para ser sacrificado naquele holocausto ali, falou a memória aqui agora, quando ele foi levado para ser sacrificado ali, ele estava vivo também. Mas Deus nunca pediria, irmãos, para sacrificar o filho. Ali foi apenas para testar Abraão. Mesmo sabendo que ele tinha coragem, porque Deus sabia, mas talvez Abraão não sabia que ele teria aquela coragem toda. Já imaginou, irmãos, você sacrificar um filho seu? Talvez uma mãe, um pai aceite até morrer por causa do filho, mas sacrificar um filho, tem pessoas que fazem isso. Infelizmente, tem mães que abandonam seus filhos quando acaba de nascer ali no parto, amarra dentro de um saco de lixo e joga fora, porque o ser humano ele é mau. Infelizmente a nossa natureza ela é má. E será que nos dias atuais ao qual nós estamos vivendo, nós temos prestado um culto que agrada ao Senhor verdadeiramente, irmãos? Quando você está aqui no culto, você só lembra de Cristo? Você só lembra do que Ele fez por você? Você só demonstra esse amor por Ele, ou você está preocupado com a sua conta de amanhã? Que Ele mesmo diz para nós não termos a nossa preocupação no dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal para ser resolvido. Mas nós às vezes estamos com a cabeça cheia com o mal que tem sobrevindo sobre a nossa vida, na nossa família, e não prestamos um culto verdadeiro ao Senhor, um culto de gratidão, um culto agradável que agrada a Ele com um raciocínio, irmãos, com um pensamento só nas coisas dele e do céu. E eu estava pensando isso lá em casa. Será que o meu culto tem agradado a Deus? Nosso culto, quando nós estamos reunidos, tem agradado ao Senhor? Ele tem manifestado o seu poder no nosso meio?
Ou nós apenas sentimos arrepios? Ou nós temos tido transformação de vida? O Mudança de Paulo deu uma sequência de coisas aqui que fazia parte do culto racional, irmãos. Não sei se você prestou atenção, mas ele deu um bocado de coisas aqui. Será que eu tenho me achado melhor que a irmã Raimunda, que a irmã Eva, que a irmã Valéria, o Alisson? Ou eu tenho me vangloriado mais nas minhas fraquezas do que naquilo que eu acho que eu sou bom? Que muitas das vezes não vem nem de mim, é Deus que capacita. É Deus que capacita, irmãos. Uma pessoa que às vezes nunca leu, e Deus dá o dom para ela de orar pelas pessoas e elas serem curadas. Pessoa que nunca leu e dá conta de decorar um livro da Bíblia, um capítulo ali, citar um versículo e pregar para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus na rua. Que prestam o seu culto, porque o culto racional faz parte de você levar Cristo às pessoas que precisam. Isso é parte do seu culto racional. Será que eu tenho tido coragem de falar do amor de Deus às pessoas? Cristo, irmãos, ele foi o verdadeiro exemplo de prestar um culto racional a Deus, ele sendo o próprio Deus encarnado. Ele prestou um culto a Deus com a sua vida, com a sua maneira de agir. Às vezes nós lemos lá, quando Pedro fala assim, sede santo, o próprio Cristo falando, porque eu sou santo, e nós achamos que ser santo é apenas fugir do pecado, abandonar o pecado, deixar de pecar. Isso é o mínimo, né, irmãos? Cristo nunca pecou. Nós não conseguimos ficar sem pecar, mas nós temos que esforçar para não ter uma vida pecaminosa. Quando Tomé, ou Filipe, perguntou para Cristo, falou assim: mostra-nos o Pai. Jesus falou para ele: Filipe, você está comigo há tanto tempo e você não conhece o Pai? Você não sabe quem é o Pai até hoje? Quando você me vê, você vê o Pai. Então, o que é a santidade de Cristo, irmãos? É ter compaixão, misericórdia, é olhar para os pecadores com o mesmo olhar que ele olhava, porque ele sim, como o assunto aqui, ele prestava um culto agradável a Deus na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, na sua maneira de ser o próprio Deus encarnado. E nós, como tem sido a nossa maneira, irmãos? Como tem sido o nosso viver? Quando eu pensei nisso, em casa eu enchi os olhos de lágrimas, assim como eu estou enchendo aqui agora. Será que Deus tem se agradado, como o versículo diz? Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo, ou de cultuá-lo. Às vezes nós achamos que a verdadeira forma de adorar a Deus é vir aqui na igreja, receber uma oportunidade, cantar um louvor, trazer uma mensagem aqui que vai edificar alguém. E a verdadeira não é isso, irmãos, que a Bíblia diz, a verdadeira. Faz parte. Mas a verdadeira forma de agradar Ele, Ele falou com aquela mulher samaritana, no capítulo 4 de João. A mulher perguntou: é no monte Gerizim que adora o Senhor? Nós dizemos que aqui os israelitas dizem que é lá no templo. Jesus
falou para ela assim no capítulo 4, 20, ele diz: então diga-lhe, por que os judeus insistem que Jerusalém é outro lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos, João 4, 20, que é no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou prestarão culto, porque aqui ela está falando do culto. Dizem que nós temos que cultuar a Deus no Monte Gerizim, e os judeus é no templo. E Jesus diz que não era nem no templo, nem lá no monte, mas tinha chegado, irmãos, já tinha chegado. Não falou que ia chegar, não, porque ele já havia vindo para mostrar qual seria a verdadeira forma de adorar a Deus. Aleluia! Em espírito e em verdade, obedecendo, irmãos, a sua palavra, mesmo que ela seja doída, mesmo que ela doa no meu interior, que ela esmague e entre, penetre lá no profundo da minha alma, lá nas juntas e medulas do meu corpo. E Cristo, ele foi assim, e ele diz: o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus, ele é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muitas das vezes, irmãos, nós nem nos preparamos para vir ao culto como deveríamos, pela correria do nosso dia a dia. Nós não tiramos um momento da nossa casa para nos concentrarmos e termos uma intimidade com Ele lá, prestar o nosso culto, que começa lá. Nosso culto não começa aqui, quando nós nos reunimos, ele começa lá na nossa casa. E como será que Deus tem olhado a maneira que nós prestamos os nossos cultos a Ele? Será que os nossos cultos têm sido apenas para nós nos mostrarmos na internet? Ou a nossa adoração tem sido verdadeira? Ela tem transformado a minha, a sua vida, irmãos? Ela tem mudado? As pessoas que estão ao nosso redor têm visto essa mudança? Esse prestar de culto aonde nós estivermos? Não importa onde nós estivermos, irmãos. Você não é crente e... Rapaz, hoje eu estou bom para esquecer as palavras, hein? Ficando velho. Estou achando que é porque amanhã eu vou completar aniversário, eu estou ficando velho é hoje. Tem gente que acha, irmãos, que nós temos dois tipos de vida, lembrei. O Espírito Santo me ajudou aqui. Nós temos uma vida cristã e uma vida secular. Nós não temos, irmãos. Nós temos uma vida no reino de Deus. Na verdade, nós nem somos do Brasil, irmãos. O Brasil, nós estamos só peregrinando aqui nessa terra. Às vezes nós lutamos mais as lutas desse mundo e brigamos pelas coisas desse mundo do que pelo próprio reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, ao qual Jesus também disse. Lucas escreveu, não lembro qual capítulo e nem o versículo, mas ele diz que o reino de Deus já está em vós. Já está em vós. Nós não prestamos um culto a Deus falando mal do outro ministério quando nós estamos aqui, denegrindo a imagem dos nossos irmãos, como às vezes eu já até fiz. Isso o Espírito Santo falou comigo aqui agora. Isso não é prestar um culto ao Senhor.
Porque Cristo talvez ainda não nasceu na minha vida, talvez não nasceu na sua, talvez nós agimos assim ainda. Nós, ao invés de transmitirmos a palavra do Senhor, nos preocupamos mais em falar mal dos nossos irmãos. Estamos, como Cristo diz, que no final dos tempos aconteceria, dividindo o reino, lutando reino contra reino, onde nós não vemos em outra religião, irmãos, alguém fala mal do outro. E o nosso dever como quem quer prestar um culto agradável ao Senhor seria orar, pedir a Deus que abra os olhos daqueles que estão sendo enganados pelos falsos profetas, por aqueles que têm ensinado a mentira. Apesar, irmãos, que é só o Espírito Santo que vai fazer isso. Porque Paulo diz que no final dos tempos a apostasia ia fazer isso com as pessoas. Elas iam procurar mestres que falam aquilo que ela quer ouvir e não aquilo que é a sã doutrina. Mas ela procurariam mestres para si que falassem o que elas desejam. Você tem que ser rico, você tem que amontoar tesouro, você tem que fazer isso e aquilo. Isso agrada aos nossos ouvidos, irmão. Quem não queria, irmãos, ouvir assim: você vai ficar rico, você vai ser milionário. Mas, irmãos, eu prefiro continuar pobre do jeito que eu sou, tendo o dinheiro de eu pagar as minhas contas e comer no dia, se for para me ficar rico e perder a presença de Deus e abandonar a obra dele. Eu prefiro morrer pobre, mendigando. Porque o que nós mais temos que fazer é prestar um culto agradável ao Senhor, um culto onde eles tenham prazer de estar, não só aqui, porque não está dentro das paredes, irmãos, ele está dentro de você. Preste culto ao Senhor, glorifique Ele, exalte o nome dEle, não tenha vergonha de abrir a sua boca, aonde você estiver. Eu estava tirando minha carteira de motorista. Eu fui tirar minha carteira de motorista, acho que eu tinha 38 anos, não me lembro, não, porque eu estou ficando velho, eu sei essas datas. Mas eu já estava bem velhinho. E quando eu entrei naquele carro, eu orei, né, pedi a Deus, falei: Deus, se for para o seu motorista, o senhor não deixa eu passar. Eu achei que eu tinha errado com uma seta lá que eu dei, eu gosto mais de dar seta. Mas eu acho que eu não errei, não. Ele encostei, ele falou: passou. Irmãos, quando eu desci no carro, a primeira coisa que eu fiz foi dar glória a Deus. Eu não tenho vergonha de glorificar a Deus onde eu estiver. E não é porque eu gosto de ficar pedindo e os irmãos: não, dá glória, não tem que partir de você, irmãos. Aqueles 10 leprosos que a irmã Eva gosta de citar direto aqui, ó. Voltou um, ele não voltou glorificando a Deus, ele voltou calado, não, glorificou a Deus pelo milagre que ele tinha recebido. E nós, irmãos, estávamos no inferno, Cristo nos arrancou de lá para que nós o glorifiquemos. Para que nós o glorifiquemos. Aquele da maca, que Jesus falou para ele: vai, não conta para ninguém não. Aí eles pegaram ele no meio do caminho: quem te curou, quem te curou? O rapaz falou: alguém ali. Eu não sabia, mas quando ele encontrou Jesus na sinagoga, ele glorificou a Deus. Ele o adorou de verdade, de coração. E é o mínimo que nós temos que fazer por ele, irmãos, é isso. É o mínimo, é amar ele acima de tudo na nossa vida, acima até de você, irmãos. Você não pode se amar mais do que a Cristo, do que a Deus. Tem muitas pessoas que se amam mais do que a Deus. Isso faz parte de prestar um culto agradável ao Senhor, não, irmãos. O culto agradável é para Ele. Os discípulos chegaram lá quando eles estavam conversando com aquela mulher, pregando o Evangelho para ela.
Quando ela percebeu, né, que ele era o Messias, quando ele falou para ela, vai buscar seu marido, ela falou assim, eu não tenho marido. Ele falou, você teve 5, e o que você tem agora mais eu, sua pecadora. Não, irmãos, eu não falo isso para ela não. Igual muitas das vezes nós fazemos. Ele falou, tu disseste bem, você teve 5, o que você tem agora não é seu. Mas ele não acusou, porque ele era o próprio culto a ser sacrificado vivo naquela cruz por mim e por você. E era para dar um exemplo de como nós agimos, de como nós fazemos a obra de Deus. E ele ficou tão alegre, irmãos. Ele já estava alegre, que nem fome ele não estava tendo. Ele não tinha fome, irmãos, não era porque ele era Deus, não. O ser humano fica com fome, ele comia, ele bebia, ele se alimentava. É porque quando, irmãos, o Evangelho entra na vida de uma pessoa, você tem que se alegrar, você tem que se sentir alegre. Os discípulos chegaram com a comida ali que eles tinham que comprar e falou assim, come. E ele falou, não, o meu alimento é diferente, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus. Como eu disse, irmãos, lá no começo, quando Deus estabeleceu um culto, dois filhos de Arão, irmãos, eles foram prestar culto para o Senhor. Eles davam uma boa impressão, irmãos. Mas o nosso culto ele não pode ser prestado de qualquer maneira. Como eu disse, ele tem uma regra a ser seguida. Ele tem um modo a ser seguido. E Deus ele não recebe qualquer culto. Porque talvez Deus não tenha manifestado, não está manifestando o poder pelo nosso meio. Porque talvez o nosso culto não está agradando Ele. Talvez o nosso modo de viver com o sacrifício vivo não está agradando Ele. Porque se nós estivermos agradando Ele, e Ele estiver se agradando de nós, irmãos, Ele vai manifestar. Ele vai manifestar no nosso meio. Ele vai nos transformar, Ele vai nos fazer diferente. E em Êxodo, irmãos, capítulo 30, 34 até o 38, Deus tinha dado como que era ali, que era para ser seguido o incenso, que era para ser feito ali. Mas eles vieram, prestaram culto, colocaram brasas no Levítico 10, 1, colocaram brasas em seu incenso e salpicaram com o incenso. Seu incensário e salpicaram, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que o Senhor havia ordenado. Por isso o fogo saiu da presença do Senhor e devorou eles, e eles morreram diante do Senhor. Irmãos, talvez eu esteja trazendo um fogo estranho, ou talvez você. E talvez Deus não vai te consumir, irmãos, pusendo no céu fogo estranho, que Ele não vai te matar queimado, como naqueles dias, não. Mas Ele vai te matar espiritualmente, você vai ter uma morte espiritual. Não deixe que a chama verdadeira do Espírito Santo apague a sua vida. Não pare de prestar o seu culto, de ser usado naquilo que Deus te levantou para fazer. Irmãos, em Amós, no capítulo 5, do versículo 21, Amós escreveu uma mensagem de Deus dura para o povo. Tomara, Deus, que nós não estejamos assim diante dele. Sinto intenso desprezo das suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes, não aceito os seus holocaustos, nem as suas ofertas de cereais.
Não darei a minha atenção para as suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ridículos cânticos de louvores. Não ouvirei as músicas de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão, de devoção, de arrependimento. Era isso que Deus estava falando com o povo ali naquele momento, através de Amós. E ele começa no capítulo 3, irmãos, ele fala assim: como andarão juntos os dois, se não tiverem de acordo? Que é o 2 capítulos antes. E ele estava falando do povo de Israel e de Deus. Do povo de Israel e de Deus, irmãos. E às vezes, irmãos, será que nós temos agradado ao Senhor? Temos tido uma vida, como eu disse, que nós estamos prestando um culto verdadeiro a Ele, ou nós apenas temos uma religião dentro de nós? Apenas nós temos o costume de vir à casa dele nesses dias, terça, quarta, sexta, domingo? Ou nós o amamos e estamos dispostos a nos tornar um sacrifício vivo, santo e agradável, que agrada a Deus? Irmãos, não pense que porque você é tão pecador, Deus não pode se agradar do seu sacrifício e da sua vontade de mudança. Para finalizar aqui, eu vou finalizar com uma passagem que ela, direto, eu sigo ela aqui. Eu amo essa passagem, irmãos. Ela se encontra em Lucas, no capítulo 7, do 39 ao 47. O verdadeiro culto prestado ali a Cristo, na casa daquele fariseu. Naquele fariseu onde uma mulher entrou debaixo da mesa, se ajoelhou aos pés do Senhor, derramou as suas lágrimas verdadeiramente diante dele, enxugou os pés do Senhor com o seu cabelo, ungiu os pés do Senhor, numa reunião onde as mulheres não poderiam nem entrar, irmãos, quando estavam reunindo homens daquela maneira. As tradições e os costumes não permitiam. Mas ela não ligou, irmãos. Ela foi louvada por Cristo ali com a sua atitude. Cristo falou assim que onde ela passasse, onde o Evangelho passasse, as pessoas saberiam dessa história. Porque ela prestou um culto verdadeiro. Cristo, onisciente, onipresente, onipotente que é, viu o pensamento de Simão, que pensou assim: se ele soubesse quem é essa pecadora, ele não deixava ela tocar nela. Na verdade, ele quis dizer assim: se ele fosse o Filho de Deus mesmo, se ele fosse um profeta, ele saberia, o Espírito revelaria para ele. Mal sabia ele que o Espírito já tinha revelado aquele a quem nós prestamos um culto. Ele já tinha revelado os pensamentos dele. E ele contou uma história, irmãos, que ela é a minha e ela é a sua. Ele contou uma história que havia duas dívidas a serem pagas a um credor. Um devia muito e o outro devia pouco. E ele disse assim para Simão: qual dos dois vai amar mais o seu Senhor? Vai prestar um culto melhor
ao seu Senhor, Senhor. Vai adorar ali melhor, vai ter prazer em ter uma vida melhor para agradar Ele, não para agradar o mundo, irmãos, para agradar a Deus. O Senhor falou que aqui a dívida foi perdoada maior, né? Com certeza. Vamos dar um exemplo, um quase teve 10 milhões, eu devo 10 reais para a irmã Eva. Qual vai amar mais ele? Na lógica tinha que ser o Atos, né, irmãos? Um exemplo. E Jesus fala assim: você falou bem, Senhor. Ela muito me ama porque ela é uma pecadora mesmo, e nós somos também. É por isso que nós amamos a Deus, irmãos, e amamos a Cristo. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque Ele nos amou. E eu falo isso não é porque Ele me tirou das drogas, me arrancou lá do crack, não. Você também que não pecava nada, que achava que não tinha nenhum pecado, você tem que ter esse amor, porque Ele te livrou do mesmo inferno que eu ia. Do mesmo. Não existe pecadinho e pecadão. Tem pecado que é para a morte, né? João especificou qualquer não, mas tem pecado, todo pecado tem perdão. Menos a incredulidade e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que a incredulidade também não tem perdão, não. Quem não crê que Jesus é o Filho de Deus já está condenado. Esse aí não tem perdão nenhum. Mas nós, irmãos, temos que a cada dia prestar um culto melhor ao Senhor, buscar Ele mais, ter prazer em estar reunidos aqui, onde Ele disse que Ele estaria no nosso meio. É só aqui, na casa de Deus, irmãos, que Ele está no nosso meio. Se você tiver conversando de Jesus lá na sua casa, 2 ou 3 pessoas, Ele está lá. Aonde você estiver, irmão, não tem como, não tem profundidade, Paulo diz, não tem altura nem profundidade que possa nos separar do amor de Deus que está em mim, irmãos. Não, o amor de Deus está em Cristo Jesus, viu? Não acho que o amor de Deus está em nós, não, porque para Ele nos amar, nós temos que amar Ele e obedecer os mandamentos. João 14. O amor de Deus que não deixe isso nos separar, irmãos. É isso. É em Cristo que Ele está, e por isso nós temos que o amar de todo o nosso coração. O apóstolo Pedro, ele disse assim que o amor ele vai cobrir uma multidão de pecados, irmãos. Porque nós vivemos na prática do pecado? Não, irmãos. Porque às vezes nós pecamos, às vezes nós falamos mal dos nossos irmãos, é pecado. Tem pessoas que mentem, e a mentira é um dos pecados que vai tirar muitas pessoas de entrar no reino de Deus. Aquele que mente, aquele que pratica. Tem quem mente e quem pratica. O orgulho, a soberba, a ira. Por quê? Porque às vezes nós não deixamos ser controlados pela carne, irmão. E quando nós somos controlados pela carne, nós não prestamos um culto agradável ao Senhor. Nós não prestamos um culto agradável ao Senhor. Irmãos, eu sei que já é 9h07, mas eu queria que o grupo cantasse um louvor aqui. Aquele que era o meu vaso. Pode ser? Para nós finalizarmos. Aqui, eu vou estar orando. Vamos continuar orando, irmãos, pelo meu time. Parece que ele vai voltar para o PI. Eu acho que minha mãe deve ir embora amanhã. Então, irmãos, aquela mulher ela foi julgada como uma pecadora. Enquanto eu estava indo para cá, aquela mulher ela foi julgada como uma pecadora. Por aqueles povos, mas ela não ligou não, irmãos. Provavelmente alguém deve ter cochichado, ela pode ter escutado algo, mas ela não parou de adorar ao Senhor. Não pare, irmãos. Se uma pessoa olhar para você de cara feia, não para não de adorar a Deus, não, de glorificar o nome dele. Ore por essa pessoa para ela ser tocada. Um dia, irmãos, quando eles acham ali, eu estava com louvor lá na igreja onde eu congregava, no Manancial Rema.
Estava eu, minha filha estava do meu lado, e eu estava adorando o Senhor, irmãos, glorificando Ele, e estava no meu pensamento, pensando assim: Senhor, será que eu tenho que mudar a minha forma de adorar para agradar as pessoas? Eu estava no meu pensamento, irmãos, eu pensando isso, e o irmão que estava lá, ministrando, louvando, ele veio assim, trouxe umas mensagens assim, e eu de olho fechado, eu não estava olhando, né? Ele pegou no meu ombro assim, e falou assim: filho, eu escuto o teu louvor no meio do padre. Foi uma resposta de Deus, irmãos, para mim não mudar a minha forma de adorar, de glorificar a Deus. Quando eu me converti ali, naquela igreja, quando ela era naquela rua ali, Deus usou o irmão do lado para trazer uma mensagem para mim. Ela falou assim: meu Cleide, não pare de glorificar o Senhor, porque o seu glória a Deus ele vai incomodar muita gente, mas não pare. Foi Deus falando, não foi eu não, irmãos. Eu sei que foi Deus. Então, irmãos, glorifique ao Senhor e adore Ele onde você estiver. Faça com que resplandeça. Pode ir. Faça com que resplandeça a glória de Deus através da sua vida. Seja esse culto agradável que o Senhor tem prazer. Amém? Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Nos rendemos a ti, Senhor, te adoramos. Oh, aleluia. Quantas vezes chorando pra viver tudo que só a ti, tudo pra ti. Quantas vezes estou pra viver tudo que só a ti, tudo que eu tiver. Ser que Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair, basta olhar no teu rosto, perdoar o que te todos os meus tesouros, derramar de ti. Eu quero meus teus pés. É verdade, Senhor, levamos tudo no nosso coração. Aleluia, receba o nosso louvor aqui no seu Eu quero meus teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Nos rendemos a teus pés, Senhor. Aleluia. Aos teus pés estou, pra viver tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume de minhas lágrimas que vão cair, basta olhar esse rosto, perdoar
Senhor, aleluia. Aos pés do meu amado, eu quero o meu laço, eu quero o meu laço aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia, Senhor. Quebra os nossos corações, papai. Transforma a nossa vida, Senhor, aleluia. E receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Não é muito que nós temos, Senhor. Aleluia. Mas é tudo que somos é para o Senhor. A nossa vida enche-nos de ousadia para levar o Evangelho a todos que precisam, Senhor. Aleluia. Soberano Deus, Pai todo-poderoso, Deus querido, rendemos a nossa vida a Ti, Senhor, e agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, Senhor, aqui no nosso meio, ó Deus. Obrigado por estar aqui conosco, Pai, pois podemos saber e ter a certeza que o Seu Filho está aqui, reunido conosco, Pai, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração que foi feita aqui nesse lugar. Leve-nos até as nossas casas, ó Deus, em segurança. Livra-nos do homem mau, do assassino. E se for, Pai, para pregarmos o Evangelho, coloque ele no nosso caminho. Nós não queremos nos acovardar, Pai, mas queremos seguir fazendo como Cristo fez. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a prestar um culto agradável aos Seus ouvidos, aonde o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida e a nossa maneira de viver, Papai. Aleluia, transforma-nos, Senhor, pela renovação do nosso entendimento, Pai, para que um dia nós possamos experimentar, Senhor, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos uma noite de descanso, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome
de Jesus, papai. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê a paz. E nós dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito